Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Estamos com o programa Praticar a Verdade. Eu sou o pastor Mestre Apolo e hoje eu tenho a alegria de estar trazendo aqui o diácono Bruno Henrique e juntos nós vamos conversar a respeito do reino dos céus. Bruno Henrique, a paz do Senhor. Paz do Senhor. Muito bom você ter vindo. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Como essa Apolo falou, sou diácono da Igreja Tempo da Salvação. E hoje temos uma palavra abençoada sobre construção, sobre reino, sobre vidas aqui nessa tarde de hoje. Gostaria de ler com os irmãos aqui, Deus e já, em Lucas, capítulo 6 e o verso 46, a respeito que Jesus fala de um prudente e de um insensato, a respeito da construção da palavra de Deus. Aqueles que vai até Ele, busca até Ele, precisa de uma orientação, precisa de uma busca constante, precisa de ouvir os pastores, a qual aí passa aí em Efésios 4:17 a respeito do profeta, de pastor, de mestre, que vocês vão até ele escutar a palavra dele. Olha só em que Lucas, o capítulo 6 e o verso 46 vai nos falar, olha, porque vocês me chamam Senhor e Senhor e não fazem o que eu digo, eu lhe mostrarei como quem compara aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e a pratica. É como o homem que constrói uma casa e cavou fundo, olha aí, fala que cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação e a corrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que se ouve as minhas palavras e não a pratica é como um homem que constrói sua casa sobre os alicerces, sobre o chão. E no momento deu as correntes contra aquela casa e aquela casa de sua destruição foi completa. Palavra do Senhor Jesus Cristo, em Lucas, Jesus Cristo fala dessa palavra naquele dia, naquele momento, e fala a respeito de construção. Por que eu quero trazer isso aqui? O Mestre Apolo me trouxe aqui, mais uma vez, pela terceira vez que ele me trouxe aqui, todo no final do ano ele me traz a respeito da questão a qual nós estamos orando sempre lá na igreja, a respeito de libertação, de salvação, a qual a igreja está aberta para salvar vidas. E o Mestre Apolo e eu concordamos de trazer essa mensagem hoje para vocês a respeito de construção. Olha só o que o verso 46 vai falar, olha, aqueles que me chamam Senhor e Senhor. Você até chama Senhor e Senhor da sua casa e fazem até o que ele diz, você vê, e faz até o que eu digo. E eu lhe mostrarei como quem se compara, aqueles que vêm a mim você vê, aqueles que vêm e se compara àqueles que vêm a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Primeiro ele fala de um homem que constrói a sua casa na rocha. Olha aí que fala sobre rocha, dificuldade, cavou fundo. Mestre Apolo, a Igreja Tempo da Salvação, é um exemplo da minha libertação. Cavei fundo. Eu gostaria de convidar vocês aqui, nessa tarde de hoje, a refletir juntamente comigo aqui, o Mestre Apolo, sobre essa passagem. Deixa eu cortar aqui. Pessoal, antes de vocês prosseguir e às vezes tentar entender o que o Bruno está dizendo, eu gostaria de contar a história um pouco da vida do Bruno, do diácono do Bruno Henrique. Porque senão você não vai entender por que ele fala com tanto carinho, amor, fervor em relação ao que ele está lendo o texto de Lucas, capítulo 6. Então é necessário. Eu queria fazer essa introdução desde o princípio, ele iniciou lendo, mas eu vou permitir que ele termine depois. Mas eu quero chamar a sua atenção agora para o programa, para que você que está assistindo agora possa acompanhar. O Bruno está na igreja, já vai fazer uns 5 anos, Bruno? 6 anos. 6 anos. O Bruno está na igreja uns 6 anos. E o Bruno Henrique, ele viveu uma vida. Estou falando do Bruno Henrique, está aqui do meu lado. Ele viveu uma vida totalmente direcionada ao mundo de escravidão. Viveu uma vida sem o princípio ele tinha, mas não tinha força de obedecer o princípio. Então ele viveu uma vida com muita dificuldade relacionada ao vício de drogas. E assim, o Bruno Henrique ele começou o seu caminho nas drogas ainda na adolescência, uns 14 anos, Bruno, que você fala? Tinha 14 anos. Eu mesmo já estou contando, porque eu já escutei a história dele várias vezes, familiares, parentes. Então, assim, desde os 14 anos ele viveu no caminho das drogas.
passou muitos anos nesse caminho, não prosperava, não conseguia ir à frente, não tinha uma perspectiva de vida. E aí, ouvindo pela programação, como você está escutando agora o programa, ele ouviu uma mensagem, ele creu naquilo que ele ouviu, ele acreditou naquilo que ele ouviu. E eu lembro dele chegando na igreja, e dizendo: eu quero largar esse vício, eu quero jogar fora isso da minha vida, eu quero tirar, mas eu não consigo. Eu lembro dele, Deus, da primeira vez que ele chegou na igreja com essa sede, com essa vontade. Então eu estou contando você aqui, antes da gente voltar pela palavra, né, que ele leu aqui em Lucas 6,46, mas você entender quem é a pessoa que está lendo a palavra. Por que ele está lendo essa palavra? Por que ele está falando: vocês me chamam de Senhor e Senhor, mas para que fazem isso se vocês não obedecem aquilo que eu mando, se vocês não fazem aquilo que eu dou direção? Mas esse que está te falando, que é o diácono Bruno Henrique, ao meu lado aqui, ele tem uma história de libertação, de experiência com o Senhor. Então ele chega na igreja e com um coração assim diferente da maioria daqueles que procuram uma igreja, seja ela católica, seja ela evangélica, seja ela o que for. E ele chega diferente, porque ele chegou numa ânsia, num desejo sincero de total entrega, disposto a obedecer e a fazer aquilo que o Senhor lhe daria em questão de direção. Então, ele chegou nesse estado. Eu vou deixar, se ele quiser contar um pouco disso, o modo que vivia, as questões que não prosperava, se ele desejar, ele fica à vontade. Mas ele, obedecendo às direções, entregando o coração, ele teve uma experiência com o Senhor Jesus. Porque sem experiência com o Senhor Jesus, eu acho que eu disse isso na última programação, a pessoa luta assim: ó, minha vida sentimental, a vida do meu filho, a vida do meu marido, a minha vida financeira. A pessoa chega na igreja com a mesma perspectiva que vai a uma esquina fazer um despacho. Ou seja, eu estou aqui para me ser abençoado, não importa se é por Deus ou por demônio. Eu só quero ser abençoado e voltar para casa. Isso não funciona com Deus. É a diferença da sua vida, da vida do Bruno. Ele chegou na igreja procurando Deus e ele encontrou o Senhor. E pela força do Senhor, ele encontrou libertação. Hoje, o Bruno Henrique saía de casa e vivia semanas na rua, semanas na boca, andando, alienado ao mundo de vício. Hoje o Bruno Henrique é casado com a menina benção, a Pablina deve estar assistindo agora, a esposa e a família. É um diácono da igreja que nós temos extrema confiança, com profissão, no caminho de adquirir a sua casa, o seu imóvel, com dignidade. A família, às vezes parentes que já tinha perdido até assim forças, não vou dizer esperança, mas as forças de tentar ajudar e ver ele caindo. Hoje chama ele para conversar, para dirigir uma oração, para transmitir algo do Senhor. Então eu trouxe o Bruno Henrique aqui hoje para mostrar a vocês, para não ficar nas minhas palavras, porque talvez para vocês pode ser suspeito. Então eu trouxe uma pessoa que ele é conhecido, talvez você que está assistindo já o conheceu. Ele viveu, você viveu, foi no Garimpo um tempo, né? Santa Luzia aqui. Então viveu, então assim, é muito conhecido. E hoje ele tem uma moral, uma dignidade, por causa do seu encontro com o Senhor. Tá bom? Bruno, se você desejar, antes de prosseguir e tentar fazer a explicação, né, abre o coração sobre essa história sua, para que alguém que estiver assistindo entenda que esse Deus que realizou milagre no passado é o mesmo que continua libertando diariamente. Amém. Essa Paula aqui deu uma introdução aqui do meu testemunho aqui a respeito da minha libertação. Eu nasci na igreja da Assembleia de Deus, aceitei Jesus, eu tinha 13 a 14 anos. E nesse período, Satanás conseguiu me enganar. Eu desviei desse período de 14 anos, me afastei da presença do Senhor Jesus Cristo. Então, como a minha família não estava entregada no ministério, eles não perceberam a minha saída, então eu fui de encontro logo com a cocaína, que é uma droga pesada. Quem está me assistindo aí conhece e sabe que é uma droga pesada. Então eu me envolvi logo de cara com 14 anos com a cocaína.
Então eu vivi durante 15 anos libertando dentro da igreja, fui para outro ministério, comecei a querer firmar, 3 meses firmado, cheguei até fazer discipulado para batizar, chegou no outro dia para me batizar, no domingo eu não fui, porque no sábado eu recebi um dinheiro e caí de novo. Então a minha história... Espera um pouquinho, Bruno, vamos acompanhar em parte aqui. Deixa eu ajudar o Bruno em partes assim, porque talvez pelo costume da gente falar e de explicar, tem alguns detalhes que é interessantes. Você falou que 15 anos que você viveu no vício, né? No vício. Hoje você está com quantos anos? Hoje eu estou com 30 anos. Então, 31. Então, você começou com 14. Com 14. Então você não vou colocar 15, né? 14 para 30, você ficou o quê? 16? Você já está na igreja, então você pode colocar aí uns 10 anos no vício. Né? Você tem 30 anos de idade hoje? Eu tenho 31 de idade hoje. Tá. Então, mas você falou uma coisa aí que eu achei interessante. Ó. Primeiro ponto, a família não percebeu a sua saída. A minha saída. O seu desvínculo da igreja para ir para o mundo. A família não percebeu que estava próximo, que você já estava envolvido. Eu acho interessante sobre isso, porque na igreja, não sei as outras linhas de ministérios, mas na igreja, no templo, nós trabalhamos muito com a responsabilidade dos pais sobre os filhos. Então, nós trabalhamos muito com isso. A autoridade maior sobre um filho, não só eu como pastor, posso estar de jejum 7 dias. Igual o ano que vem agora, 2020, nós estamos pretendendo a fazer mais uma vez, juntamente com o Bruno, ele que me chamou, 7 dias consecutivos de jejum, 7 dias sem comer nada, orando e pedindo ao Senhor iluminação, graça para a gente passar o ano. Então eu posso estar fazendo esse jejum de 7 dias sem comer nada, só tomando água e em estado de meditação, leitura da Bíblia e oração. E colocar a mão sobre um filho para orar. Mas o peso maior é sobre os pais. O pai e a mãe daquele rapaz têm uma autoridade maior do que eu. Não importa se eu estou 40 dias igual de Jesus, jejuando e orando. Porque a genética, a ligação daquela criança está com o pai, está com a mãe. Então é muito interessante isso aí que o Bruno falou, primeiro ponto. Eu passei a sair do meu convívio de paz, fui para um caminho do vício e os meus pais e familiares não perceberam. Eles não perceberam que eu estava caminhando. Então, um dos pontos primeiro que eu quero pegar aqui com você, que está assistindo agora, principalmente pais, responsáveis e lideranças, para você saber e analisar comportamento, orar em favor dos seus filhos, porque eu acredito com todo o meu nível de fé nos dons espirituais. Deus fala, olha, Deus fala em sonhos, Deus mostra alguma coisa que está acontecendo em sonhos, Deus fala em visão, Deus às vezes não mostra você, mas alguém que vai sonhar com você. Amém. Deus levanta pessoas para, na hora de uma oração, te entregar algo que está sendo testificado no Espírito. Então esses dons espirituais, eles se tornam importantes no cuidado dos filhos, porque cada pessoa responde por si só. Mas por eu fazer o trabalho no presídio toda terça-feira, eu vejo lá que existem muitos garotos que estão ali no presídio e os pais, eles tiveram grande parcela de culpa pelo posicionamento dele ali. Sabe, os pais não acompanharam, não observaram, não analisaram e não corrigiram. Gente, eu falei aqui na última programação, eu tenho um neném de 2 anos de idade. Todo dia é dia de carinho, de abraço, de amor, de alimentar, de trocar fralda, de banho e dia de corrigir. Porque o menino, ele com o seu 1 ano já começava um estado de rebelde, porque está na própria natureza. Todo dia é dia de falar não, dia de pôr de castigo, dia de corrigir, dia de cortar brinquedo, dia de cortar alguma questão, para a criança já ir entendendo o que é vida, o que é respeito,
o que é tempo, o que é do outro, espaço do outro. A criança já nasce com um estado muito egoísta. Então tem que ser trabalhado e os pais têm que analisar isso. Amém. Então eu achei interessante eu cortar aqui para a gente ir ganhando, né? Nos detalhes, você vai contando, a gente pegando os detalhes. Então o Bruno, ele saía e a família não percebia. Então esse é o primeiro ponto que a gente convém para estar trabalhando. E depois uma outra coisa que o Bruno falou aqui é o seguinte, muitas pessoas desanimam por causa disso. Muito tempo ficando na igreja, lutando, e ficava liberto assim, 3, 2 meses, mas depois caía. Olha, gente, me pergunta, isso já me perguntou muito, por que que uma pessoa fica 1 mês, 8 meses, 5 meses sem usar droga, ou sem fazer qualquer outro tipo de crime aí, depois volta? Eu tenho os meus pareceres. Por que que isso acontece? O primeiro ponto, hoje, você já está liberto, já tem quantos anos, Bruno? Hoje, 6 anos. 6 anos você não usa droga. Então, o Bruno tem 6 anos que não usa droga. Mas antes ele ficava 3 meses, 1 mês, 4 meses e caía. Por quê? Eu acredito que o encontro com o Senhor, ele é primordial para isso. Sabe, pessoal, o encontro com o Senhor. Porque no desejo humano da carne, o ser humano ele consegue fazer uma coisa boa por um determinado tempo. Por um determinado tempo. Eu lembro, agora me veio à memória, quando eu trabalhava com gás e água mineral, eu tinha um depósito, Gás Minas, e eu lembro que eu entregava gás para um senhor. Sempre que eu entregava gás, ele reclamava da esposa, sabe? Mas ele falava assim, não, mas eu estou melhorando, vou tratar ela melhor, vou cuidar mais dela, fiz uma hortinha para ela ali. Eu não vou nem comentar o bairro não, porque isso foi bem conhecido aqui na cidade. Aí toda semana que eu ia entregar um gás e uma água, ele comentava isso, não, estou melhorando. Mas eu, por já ter discernimento, eu nasci na igreja, então a gente já tem um discernimento espiritual, e eu sabia que aquele melhorando dele era uma questão humana. Porque o ser humano, ele consegue atingir um nível de bondade no nível humano. Porque ninguém é um demônio ou um Deus totalmente, entendeu? Então há um nível de força humana. Pois um dia eu fui entregar água na rua da casa dele e vi aquela gritaria, aquele desespero. Quando eu cheguei lá, ele tinha acabado de matar a sua esposa com paulada e com facadas. Aí aquele choque no bairro. E era o homem que toda semana que eu levava água para ele, toda semana eu levava um galão de água, ele falava, não, a gente vai melhorando, a gente teve muita discussão, mas a gente vai melhorando. Quando foi um dia, ele cometeu esse crime, né? Nem sei como que ele está, qual que é a situação, eu perdi o contato com isso. Mas o que eu estou falando com isso? Existe uma força que você faz no mundo, no limite do homem. Então, por que o Bruno, por que tem muitas pessoas que vai para a clínica de recuperação, fica lá 9 meses ou 8 meses, assim que sai, na segunda semana, gasta tudo que tem com drogas? Você que está me ouvindo deve conhecer gente assim. E pegando o ponto do Mestre Apolo aqui, eu me lembro que agora, até a questão da libertação, que os meus irmãos reuniu na minha casa para me internar numa clínica. Eu me lembro de uma palavra, como essa Paula está falando aqui, veio minha memória aqui. Eu me lembro de uma palavra que eu disse para minhas irmãs falou assim, os irmãos reuniu e vai internar você numa clínica. E eu falei assim com eles assim, eu não vou internar numa clínica, quem vai me libertar vai ser Jesus Cristo. Eu disse só uma palavra, assim, quem vai me libertar é o Senhor Jesus Cristo. Passou 3 meses, eu vi o programa, juntamente com minha mãe, me convidou para ir para a igreja, e eu cheguei lá no Templo da Salvação e fui. Primeira vez que eu cheguei no templo, já estava com 10 gramas de cocaína dentro da minha casa e cheguei lá no bolso com 5 gramas e 2 gramas cheirando já. Eu cheguei dentro da igreja. No próximo domingo eu cheguei perto do Mestre Apolo e conversei com ele a respeito da libertação. Só pegando um ponto aí da questão que eu pus a palavra, o nome do Senhor Jesus Cristo no meio. Entendi. Então, por que tem pessoas que ficam um tempo e depois caem? Ficam um tempo e depois caem. Agora eu recebi uma notícia essa semana, fiquei muito triste, de um conhecido nosso, um amigo, ficou 9 meses, venceu o seu tratamento numa clínica, se tornou um monitor na clínica, retornou ao mundo das drogas de novo.
Então, não estou dizendo que uma clínica não resolva, tá? Não estou falando isso. Mas assim, existe algo que está na parte humana. E a parte humana você consegue ficar 1 mês, 2 meses sem fumar, sem usar drogas, sem roubar, sem agredir. Mas quando você passa aquela parte humana e que você não se preencheu com o Espírito de Cristo, Jesus falou isso. Que quando um demônio sai, ele sai da pessoa. Ele é um espírito, ele sai e ele passa a rodear, ele passa a percorrer famílias, gente próximo, para ele poder entrar. Se ele não encontrar espaço, Jesus disse que ele volta. E quando ele volta e ele vê que aquela pessoa onde ele estava atuando com um poder, com uma força maligna, ele vê que aquela pessoa não encheu a casa, a mente, o coração com as coisas do Senhor, esse demônio ele traz outros demônios. Ele pode trazer 1, 2, 3, 5, 7 ou legião de demônios com ele, para que aquela pessoa seja possuída de maneira que a libertação vai ser muito mais difícil do que o primeiro ato. Então é muito interessante você entender isso, por que as pessoas sempre caem. Seja no vício da droga, do crime, seja da violência, seja do roubo, seja da mentira, seja da prostituição, converso com muita gente assim, seja do adultério, já conversei com líderes nessa área. Por que sempre volta a cair? Porque não foi preenchido com a presença do Senhor. Fala de Deus, conhece a Bíblia, vai na igreja, faz suas orações, suas rezas, participa do ritual, mas isso não significa que tem vida com Deus, não significa que tem experiência com Deus, não significa que foi preenchido pelo Espírito. Então essa pessoa consegue ficar bom por um tempo, mas quando vem a tentação, ele sempre se entrega. Esse é os pontos que o diácono Bruno Henrique falou que acontecia com ele aqui. E aí ele falando que um dia a mãe, né, assistiu o programa e desejou vir na igreja. Eu lembro da chegada do Bruno, eu queria pegar a foto, mas eu não consegui fazer isso hoje. Eu lembro da chegada, assim que o Bruno Henrique chegou na igreja, nós íamos iniciar um jejum de 7 dias. 7 dias. Assim que ele chegou na igreja, eu ia começar um jejum de 7 dias sem comer nada no ministério. Eu ia ficar 7 dias jejuando em favor da igreja, em favor das pessoas, 7 dias consecutivos. E foi interessante essa história dos 7 dias, porque assim que ele chegou, ele falou comigo, eu quero participar desse jejum. E aí eu falei com ele assim, mas você está na dependência de droga, não alimenta direito, vai ficar 7 dias sem comer, o seu corpo, depois do 3º dia, é muito perigoso, estende, fraqueza. Não, eu quero fazer, estou cansado de viver nesse mundo de drogas. E aí nós concordamos em supervisão para ele participar do jejum. Das pessoas que começaram, não, essa primeira vez você só fez eu e você, né? Só eu, sim. Não, na primeira vez juntou mais gente, tinha umas 10 pessoas. Na primeira vez? Na primeira vez. Que você participou? Que eu participei. Então nós começamos quase que 10 pessoas, mas só conseguiu completar esse ciclo de 7 dias sem comer nada, eu e ele, né? De fazer esse jejum de 7 dias. 7 dias sem comer nada, orando, lendo uma palavra, buscando o Senhor direção. Depois disso, nunca mais ele voltou. Ah, pastor, então tem que ficar 7 dias sem comer? Não, eu estou te contando quando a pessoa coloca uma determinação no teu espírito, entendeu? Não é que você tem que ficar 7 dias sem comer para você ser liberto, não precisa disso. Se quiser fazer, boa coisa você vai estar fazendo. Mas eu estou mostrando que o Bruno Henrique ele chegou na igreja com a entrega, com a determinação. E a determinação dele foi tão grande mediante a fé, igual ele disse, a família falou, vamos colocar você numa clínica, vamos levar. O que ele falou? Não precisa me levar na clínica. Quem vai me libertar é o Senhor Jesus. Então, quando ele chega com tanta convicção que ele faz 7 dias e entra num processo aí. Pode falar alguma coisa, fica à vontade. Até mesmo a palavra que eu falei aqui agora, Jesus fala aqui da palavra aqui que nós vemos aqui agora, sim, sobre construção. Uhum. Vai falar aqui que cavou fundo. Então, a gente entender aqui sobre a libertação e sobre a palavra aqui que eu comecei a introduzir aqui, o Mestre Apolo aqui parou para fazer a introdução sobre a minha libertação, que eu quero trazer para vocês aqui é justamente sobre isso daqui.
o Mestre Apolo teve que trabalhar comigo. Eu tive que aprender dentro do ministério, por isso que é muito importante, o Mestre Apolo até fala na programação, a importância de você congregar dentro do ministério, congregar dentro de uma igreja. Não existe você congregar, orar dentro do monte, amém, mas você precisa de orientação, você precisa de um pastor, de um profeta para caminhar você. E o Mestre Apolo é prova, teve que me encaminhar, falou, Bruno, não, é isso daqui, é aqui. Oração, como é que é oração? Oração é sim, oração, faça essa oração aqui que vai dar certo, me corrigindo ali. E eu aprendi a cavar o meu alicerce fundo em Jesus Cristo. Por isso que eu não caí. Amém. Por isso que até hoje eu tenho me sustentado na graça e no sangue do Senhor Jesus Cristo por causa disso. Eu aprendi a ouvir a palavra, como você está me escutando aí. Eu aprendi a ouvir a orientação dos pastores. E ouvindo a palavra de Deus, hoje eu estou aqui, como essa Paulo falou, casado, liberto. Estou buscando os dons espirituais em nome do Senhor Jesus Cristo, na cidade. O interessante, pessoal, é que a gente tem que entender sobre a questão de libertação. Eu costumo dizer algo seguinte, a salvação, eu já disse isso aqui várias vezes, a salvação ela é algo imediato, no sentido de que você crer em Jesus como Senhor, você arrepende dos seus pecados, você começa uma luta para a transformação. Mas a partir daquele momento que essa crença sua ela foi verdadeira, mesmo que você está numa luta para ser liberto, você já é salvo por causa da sua fé prática diária. Ok? Pastor, então eu creio uma vez só e estou salvo, ponto, acabou? Não. Se você deixou de fazer isso que o Bruno leu aqui, ó, no 6:46, por que me chama de Senhor, Senhor e não faz o que eu digo? Então a salvação ela é imediata a partir do momento que a tua fé é verdadeira e que você vai na prática constante, diariamente. Não é questão de ser um religioso, é uma questão de ser discípulo de Jesus, é uma questão de depender do Espírito. Então a salvação ela é imediata porque você crê no Senhor Jesus Cristo, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado, você entende que você é um pecador e carece da misericórdia, que você não é bom o suficiente, ok? Porque a gente tem uma mentalidade errada, gente. A nossa mentalidade é o seguinte, ó, quem vai para o céu é quem não comete pecado. E o que é pecado? E aí a gente começa a fazer uma lista, ó. Vamos lá, o que o Senhor disse nos mandamentos que é pecado? E a gente pega todos a lista dos mandamentos que é pecado. Bem, o que a igreja fala que é pecado? Aí a gente cai em uso e costume. Cabelo, roupa, veste, saia, curta, longa. Você entra num aglomerado de coisas chatas e mortas que não traz vida. Então não é assim. A questão é, o que eu preciso fazer para ser salvo? Perguntou o jovem ao Senhor Jesus. E esse Jesus responde assim, olha, você guarda os mandamentos. Tudo bem, ele respondeu, eu guardo ele desde a minha juventude. E o Senhor disse, você guarda sim, mas falta um. Vai lá, vende todos os seus bens e dá aos pobres. O que Jesus estava dizendo? Para ser salvo você tem que vender os seus bens e dar aos pobres? Não. Jesus estava mostrando àquele jovem que ainda que ele guardasse todos os mandamentos, não era suficiente para salvar se ele não tivesse uma dependência de Deus. Sempre ia faltar alguma coisa. Então a gente tem que entender o seguinte, não é a sua bondade que lhe dá direito à salvação. Porque Paulo diz que tudo que é feito, ainda que seja bom, mas não é feito pela fé, é pecado. Ok? Então, a sua bondade, o seu carisma, a sua educação, a sua cesta básica para o outro, a sua oração pelo outro, o seu atendimento ao idoso, o seu olhar às crianças, todo tipo de bondade sua, que não é baseado pela fé, porque quando é feito pela fé, você faz baseado por aquilo que você ouviu e creu, ou seja, você não está fazendo porque você acha que você é capaz, você faz reconhecendo quem é o seu Senhor, você faz por causa do seu Senhor, então isso é algo feito pela fé. Então Paulo ensina que tudo que é feito, todo tipo de bondade que é feito, mas não provém da fé, ela é pecaminosa, porque ela vai deixar você orgulhoso. Eu, por exemplo, já estou cansado de conversar com gente que conta as suas vantagens, né?
Não, eu dei isso para alguém, eu dei isso para aquilo outro, eu já forneci isso para o meu filho, eu já fiz para meus vizinhos, eu já paguei o aluguel para tal pessoa. Então, as pessoas vivem se gabando das suas boas ações. Mas por que que conta? Por que que se expressa? E também não é que é um pecado contar, porque às vezes contar estimula o outro também a fazer, mas é porque não faz pela fé. Então, eu sou salvo a partir de quando? Quando Jesus é o Senhor, é o que o João Batista grita lá no princípio do Evangelho. Olha o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu reconheço que Jesus é o Cordeiro que tira os meus pecados. Vou até Ele sabendo que eu não consigo me limpar diante de Deus. Preciso dEle para chegar diante do Senhor. E depois eu vivo bem, a cada dia vencendo as minhas tentações e a cada dia sendo melhor, conforme o Bruno leu em Lucas 6,16, ouvindo e obedecendo, construindo a minha casa sobre a rocha, porque eu tenho gratidão por Ele ter me recebido, mesmo me conhecendo, sabendo quem eu sou, Ele me amou primeiro. Então, isso entra numa questão do Evangelho, não é questão de eu vou fazer, né? Não. Então, a salvação ela é imediata a partir do momento que você crê e começa a viver. Mas as libertações da nossa vida, elas são processual. Elas são processual. Só que existem algumas libertações que elas podem ser imediata na medida da entrega. Por exemplo, quando eu conheci o Bruno Henrique, a libertação dele foi imediata porque o posicionamento dele da entrega foi total. Então, quando você tem uma entrega parcial, você recebe, então, em parcelas relacionadas àquilo que você entregou. É como se eu relacionasse com a minha esposa, mas em parcelas. Eu não sou totalmente marido dela, só em parcelas, só o tempo que eu estou em casa. E mesmo o tempo que eu estou em casa é somente o tempo que eu não estou online. Porque se eu estiver na rede social, não tem como eu conversar com ela. E mesmo assim, então eu vou dividindo em pedaços e vou me dividindo para com ela. De fato, o que eu vou receber dela também será em parcelas, porque a minha entrega foi pela metade. Então, o que ela vai fazer é pela metade. Nisso, o que a gente vive nisso? A gente vai viver nisso um relacionamento de grande falsidade, de grande ignorância e bobagem. Então, a libertação, ela foi... pode ficar para você, Bruno. A libertação do Bruno foi imediata quando o conheci, porque a entrega dele foi total. Então esse é o texto que ele leu em Lucas 6,46. Gente, para de chamar Senhor, 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 se você nem se preocupa com a vontade do Senhor. Porque se você não preocupa, é melhor você ser sincero e falar, não, eu creio em Deus, mas para mim não dá, esse negócio de evangelho não dá certo, esse negócio de Bíblia é coisa de passado, esse negócio de Deus está por fora. É melhor você ser honesto do que chamar Senhor, Senhor e não querer ter um relacionamento de vida e paz com Ele. Quer falar, Bruno? Amém. Lembrando aqui, mais uma vez aqui, como essa Paulo estava falando ali a respeito de salvação, eu tive um encontro real com Cristo, Deus, o dia de 7 dias de jejum que eu fiz, mas de fato não foi os 7 dias de jejum que eu fiz. Como essa Paulo falou aí, sim, é porque eu criei no nome de Jesus Cristo de verdade, de coração. Porque eu vivi durante esses 15 anos que eu falei aí, mas eu cheguei a entrar dentro da igreja, igual eu falei aqui, ficava 3 meses e caía. Eu cheguei aí, um certo momento aqui em um aqui, no sítio da minha sobrinha, e uns pastores oraram para mim, até profetizaram que eu ia ser um grande pregador. E aquela palavra até me impactou, eu senti emoção, senti que Jesus estava ali naquele negócio ali, juntamente comigo. Chorei, abracei meus irmãos e tudo. Mas passou um mês, eu caí de novo. Quer dizer que meu coração não estava realmente firme em Jesus Cristo. Meu coração estava firme querendo aparecer, querendo mostrar para minha família que eu conseguia por mim mesmo. E aí Deus não trabalha. Seguindo esse conselho, Deus não trabalha. Se você entrar dentro de uma igreja determinando que Jesus Cristo vai te salvar e olhando para Jesus Cristo, não olhando para o homem, Deus vai usar a boca dos pastores para falar contigo. Amém. E assim que a libertação vem, e assim... Primeiro vem a salvação, eu estava salvo, eu estava caminhando e tudo, mas ainda não estava liberto. Amém. Caía e levantava. Minha família já não acreditava em mim mais. Ninguém da minha família acreditava. Tem testemunho disso.
pode chegar na minha casa e perguntar, minhas irmãs, como é que foi a dificuldade minha. Chegava em casa, usava droga, saía 3 horas da manhã. Hoje eu tenho um prazer de chegar na igreja, às vezes acontecia no monte, chegava em casa 3 horas da manhã. Sim. De vez de eu usar cocaína, passou esse tempo, passou esse tempo aqui que eu usava cocaína, Deus transformou isso em bênção. Agora eu já estou 3 horas da manhã, dentro numa cama, com todo sujo de sangue, por causa que meu nariz sangrava, que a cocaína faz isso. Hoje eu tenho o prazer de levantar às 4, 3 horas da manhã para orar a Deus para mais libertação. Talvez o que vocês estão me assistindo aqui hoje aqui precise de uma libertação, talvez de vício de remédio, talvez estar depressivo dentro da casa. Nós viemos apresentar hoje para vocês aqui um Jesus Cristo verdadeiro, que me libertou. O Mestre Paulo me trouxe aqui porque eu sou um exemplo disso e convidamos você. Hoje mesmo estaremos num culto 7h30 da noite hoje, pegando um ponto aqui para te convidar hoje. E não só apenas dentro da igreja, né? Daqui a pouco o Bruno vai orar, vou pedir ele para orar. A gente está aqui fazendo a programação de uma maneira simples para você ouvir e entender, e sem rodeio, sem questão de falsidade. Mas você que está assistindo, você é tocado no momento da oração. No momento que nós estamos conversando aqui agora, e você está assistindo com alguma deficiência, com alguma dependência, eu acredito que o Espírito já vai constrangindo a você ser movido pela fé. E a oração que a gente vai fazer aqui na programação, e você que nos acompanha pela TV, pelo YouTube ou pelo Face, você recebe através da oração que vai ser feita, como está recebendo através da palavra que está sendo anunciada, porque é verdade. E sendo verdade, o Senhor se faz presente. Então, eu já tive testificação de pessoas aqui, quantas pessoas já ligaram no WhatsApp de mensagens mostrando situações de cura, de físico, e marido falando, pastor, enquanto o senhor orava, é algo que acredita quem quiser, né? Mas a verdade eu preciso dizer. O marido me ligou e falou assim, pastor, estava eu e a minha esposa do lado, e a gente já tinha passado um problema já faz tempo aqui dentro de casa. Quando o Senhor começou a orar, a gente abaixou a cabeça, foi orando, eu não vi. Quando eu assustei, eu abri os olhos, minha esposa já estava no chão, contorcendo assim, e o Senhor expulsando o mal, e saiu um ser maligno dela, e ela levantou chorando e abraçou, e a gente pediu perdão pelo outro. Então, assim, isso pela programação, sem fazer show aqui, sem fazer espetáculo, sem trazer coisa a mais, porque a palavra do Senhor, ela tem poder, ela é verdadeira. E aonde tiver alguém assistindo agora, unido conosco pela fé, o milagre acontece, né? Jesus, a Bíblia fala que ele chegava em algumas cidades e ele não podia fazer muitas maravilhas ali por causa da incredulidade. As pessoas não tinham capacidade de crer e Jesus tinha que sacudir os pés, deixar até a poeira daquela cidade ali e ir para outra região. Mas quando ele passava em algum lugar e as pessoas tinham fé, às vezes não precisava nem dele liberar uma palavra, só de alguém ir correndo e tocar na veste dele, conseguia o milagre que precisava. Então daqui a pouco a gente vai estar fazendo esta oração. Eu vou pedir o Bruno para estar orando, e ele vai estar orando contra o vício, contra a dependência, pode ser de drogas, pode ser de remédios. Tem muita gente com algo crescente nesse mundo, é o vício de remédio, é remédio para dormir, é remédio para levantar, é remédio para passar o dia, é algo que você não nasceu com isso é uma droga, é dependência, te deixa bobo, te deixa lerdo, retarda os seus sentidos. Então você precisa ter um encontro com Jesus. Você tem que ter Jesus como seu Senhor, como seu guia, como seu pastor. Você tem que falar, Senhor, és bem-vindo aqui. Vem, Senhor Jesus, e deixar que Ele vem preencher o teu ser com uma alegria infinita, incomparável, com vida, com paz, paz para dentro da tua casa, paz para o teu ministério. Às vezes eu estou falando com líderes de ministério, eu sei que muitos me assistem, pastores, missionários, que não sabem como lidar com situações difíceis dentro do ministério. Eu sei que é pesado, sim.
A igreja evangélica ela não tem o seu apoio governamental, a gente tem que lutar muito para ir além, para conseguir nos manter. Não é fácil, mas através dessa oração o Senhor vai alcançando os corações, vai trazendo direção para a libertação, seja de que for a área de medo. Tem pessoas, eu trabalhei com um rapaz, a gente está orando por ele, que não consegue sair da casa, já tem 2 anos. Não é normal isso, é um medo que invade, não tem coragem de sair da casa e colocar os pés na rua. Já tem 2 anos, parou de estudar, parou de se envolver com a família, não sai de dentro da casa. Então são pessoas que estão sofrendo opressões, tá, querido? E a tecnologia, os filmes, os seriados, a televisão, as redes sociais, elas está tendo um poder muito negativo de prender o ser humano e não deixar que ele ouve o que é de Deus, para que ele não tenha fé, mas que o Senhor tenha misericórdia e possa levantar os seus, seja dentro também da tecnologia, usando as redes sociais ou de outros modos, para que você possa parar, ouvir a palavra e ter fé. Porque a gente vive num tempo onde as pessoas estão vivendo como máquinas, já não tem fé, já não tem temor a Deus, perdeu o relacionamento, a família se perde a cada dia, o marido para um lado, a esposa para o outro, os filhos perdidos, igreja perdeu o sentido, comunhão perdeu o sentido, porque está envolvida numa prisão de mente, como bobos, como uma rédea sobre a mente, indo para um abismo, sorrindo e sem se dar conta da morte e do fim da existência. Então, o programa Praticar a Verdade hoje, eu quis trazer o diácono Bruno Henrique aqui para mostrar a vocês que o Deus que o libertou é o mesmo, que tem me sustentado, que tem me ajudado a me libertar nas minhas libertações, na minha caminhada, porque cada um é dependente em alguma questão da vida, mas nós temos que ser totalmente dependente do Senhor Jesus como nosso Senhor, ok, querido? Então eu quero que você seja alcançado por esse milagre, alcançado por isso que o Senhor tem para a sua vida, em nome de Jesus. Vamos só acabar de ler o texto? Olha o texto que o diácono Bruno Henrique leu, Lucas 6,46. E por que me chama Senhor, Senhor, se não faz o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Então, quem que é semelhante? Aquele que ouve e pratica. Jesus responde, é semelhante ao homem que edificou uma casa. Ele construiu uma casa e ele cavou, abriu bem fundo e pôs o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com força a corrente naquela casa, mas não conseguiu derrubar, porque estava fundada sobre a rocha. Essa é a pessoa que constrói a sua vida sobre os fundamentos da palavra de Deus, tendo Jesus como Senhor. Ele estrutura de maneira que as dificuldades não conseguem destruir. Agora, pessoal, não adianta eu tentar construir uma família sem Jesus. Salmo 127. Não adianta eu tentar construir uma... Pega o Salmo 127 para mim. Não adianta eu tentar construir uma família sem Jesus. Não adianta você tentar construir um negócio empreendedor sem Deus na sua vida. Não adianta você tentar ter uma formação não tendo respeito com o mundo espiritual. Não flui, não dá certo, não prospera, você vai ter dificuldade. Olha o que diz o Salmo 127. Se não for o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil o trabalhar da construção. Se não for o Senhor, se ele não for o Senhor, para você construir uma casa é inútil. Pode continuar, Bruno. Se não for o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela a montar a guarda. Se Deus não trabalhar cuidando, vigiando, te abençoando, não adianta você pôr cerca, você pôr alarme, você pôr cão de guarda, andar armado. Vai acontecer a tragédia se Deus não abençoar. Se não for inútil, será inútil levantar cedo e dormir à tarde.
trabalhar arduamente por alimento, o Senhor não ter concedido o sono. Aqueles a quem ele ama, os filhos são heranças do Senhor, uma recompensa que ele dá. Amém. O texto é muito. Esse texto de Salmo 127 ele é muito bom de ser aplicado diariamente, gente. O Bruno leu numa versão, acho que a versão dele é NVI. Mas eu vou ler numa versão mais tradicional. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica. Gente, não tenta construir, principalmente você que já ouviu falar de Jesus. Porque você que já ouviu falar, você deve mais, tá? Quanto mais é dado, mais é requerido. Então, se você despreza o Senhor, então não tentar construir, porque você pode até construir, mas não vai usufruir depois que estiver pronto, porque você está sem proteção. E isso. O mundo espiritual que nós temos, ele é regido pelo Senhor, o Pai, o Criador. E em nome de Jesus nós temos acesso ao Pai. Isso é o que a Bíblia nos ensina. Só que existe um mundo maligno de trevas que ele atua nas regiões espirituais, ele atua no governo, ele é um espírito do anticristo contra Jesus Cristo. Qualquer manifestação que você vê lutando contra Jesus é uma manifestação que é maligna. Qualquer manifestação e qualquer organização, pode ser ela qual for, quando ela fala contra Jesus, o Filho de Deus, ela é uma manifestação satânica, demoníaca e das trevas. Porque Jesus ele veio para ensinar o caminho ao Pai, o caminho de vida e o caminho de paz. Então, querido, não pode ter manifestação aqui, ali, pode ser gente famoso, apoiar a manifestação, mas falou contra o Evangelho, contra Jesus, é o demônio que está regendo aquela manifestação. Então, se Deus não trabalhar para edificar a sua casa, não adianta você tentar edificar. E é por isso que eu estou conversando com gente que está tentando se firmar em casa, em relacionamento, em família, em igreja, em negócio, e não consegue. Porque não é Deus, não é o Senhor Jesus que está com você. Não é o Senhor Jesus que é o seu Senhor, que é o seu mestre, que é o seu pastor, que é o seu profeta por excelência, porque nós homens temos os ministérios, não é isso? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, diácono, presbítero, bispo. Na Igreja Católica tem o corpo diaconal, tem o padre, tem o arcebispo, tem o dom, tem o papa. Então vai dependendo das suas hierarquias, do nome de religião. Mas enfim, Jesus ele é o perfeito em tudo. Amém. E Jesus é o perfeito em tudo, nós temos um nome, mas ele tem um nome com excelência. Então, se ele não for o seu Senhor, não tenta fazer as coisas, não. Você não, porque você vai estar desprotegido. O Senhor Jesus é proteção, ele é um selo, ele é um guarda, ele libera autoridade, ele te dá inteligência e discernimento. Você está tentando viver num mundo de gente, de gigante e com um sistema perverso, porque o sistema que nós vivemos ele é maligno e perverso e a cada dia se torna pior. Eu não assisto televisão. Eu assisto televisão, assim, assisto o canal daqui, da ETV, lógico, principalmente o programa, eu sempre acompanho, para quando eu estiver falando, alguém me perguntar, eu saber o que passou. Mas nem jornais eu assisto na televisão. Às vezes assisto um filme com a minha esposa e meu filho, em família juntos. Às vezes um desenho, e mesmo assim não é todos os desenhos. Pegou um desenho da Disney, tem grande chances de ser algo maligno ali, para desvirtuar e julgar a maldição sobre uma criança. É só você acompanhar estudos sobre isso. Os desenhos são malignos, são desenhos que passam na televisão invocando o nome de demônios, amaldiçoando, sendo rebelde, ensinando o filho a ser atrevido, ser sem educação. Então eu não faço isso, retiro isso da minha casa. Tenho televisão, é claro, né? Porque eu não sou também no sentido de ser louco nesse sentido, mas eu sei usar as coisas. Mas quando eu vejo algumas reportagens que as pessoas me mandam pelo WhatsApp, que me manda muito, principalmente da Rede Globo, pessoal, é uma coisa fora do comum, de barbaridade. É uma novela que tem uma cena onde ensina que a pessoa que trai, eles colocam de uma maneira que você fica do lado de quem está traindo. É uma inversão de valores. Eles projetam uma coisa de modo que você fica do lado do mal. Você torce em favor do mal. E você não entende que aquilo está vindo como mensagem subliminar na sua mente.
Aquilo está destruindo sua casa, seu relacionamento. Daqui a pouco você vai pensar assim sobre o seu casamento. Depois você está ligando, pastor, está acontecendo isso. É claro que está acontecendo isso, porque você abriu as portas para os demônios dentro da tua casa. Você come com os demônios, você almoça com ele, deita com ele, e depois não quer que tenha um inferno dentro da casa? É isso que Jesus disse. Para que você fica me chamando de Senhor, Senhor, se você não quer fazer o que eu digo? Então, a televisão, as redes de informação são todas questão de manobra, é maligno. A novela é perversa, as notícias são todas destinadas àquilo que vai trazer um padrão de lucro para alguém. Não tem nada ali preocupado com o mundo, preocupado com pessoas. Aquilo ali é interesse daqueles que, de certo modo, sentam no trono da nossa nação. Então, para um pouco, faz um teste, eu já falei isso aqui antes. Na hora da novela, coloca uma mensagem, vai no YouTube e assiste uma pregação, e você vai ver no outro mês como que mudou o ambiente, sabe, a situação espiritual da tua casa. Quantas vezes eu fui convidado para fazer uma oração numa casa, aí eu chego lá, o que está acontecendo? Ah, porque meu filho, eu nem sei se você foi nessa casa conosco, porque o meu filho está tendo perturbação. Na hora que você entra no quarto, hoje nem tem isso mais, né? Mas antigamente já tinha muito. Você vê aquela coleção de DVD, só de séries, só de filmes, de magia, de ocultismo, de invocação do mal. Gente... Eu me recuso a orar numa casa assim. Eu falei assim, não adianta eu orar, querido. Eu vou complicar a vida desse menino. Porque se eu oro, eu mando o demônio embora. Quando ele chegar, ele vai pôr um DVD desse, o demônio vai vir com mais 7. Vocês entendem? Não tem como. Você quer preservar seu casamento? Para de assistir essa porcaria de novela. Vai assistir um filme que seja de edificação para a tua vida, vai procurar algo que seja interessante, escuta uma mensagem sobre orientação, sobre vida de casal, sobre ministério, sobre como você aprender a fazer uma oração. Você tem que entender isso para você entender o que você coloca diante dos seus olhos e o que vai estar na tua mente. Isso é um padrão de existência. Eu vejo algumas reportagens de coisa na Globo que eles mandam também, é uma coisa assustadora. É uma coisa assustadora, principalmente em relação ao desejo de estar criando umas crianças, pessoas do mesmo sexo. Eu acho isso uma perversidade, uma loucura, uma maldade à espécie humana, sabe? Eu acho isso terrível. Não sou contra e não posso ser e preciso respeitar. 2 homens que dizem se amar e quer viver junto e 2 mulheres. Mas você pegar uma criança que não sabe discernir, e colocar no meio, a criança acorda, olha para um lado um homem, olha para o lado o outro homem, e tem que chamar um de pai e um de mãe. Gente, o meu estômago embrulha se você pensar numa coisa dessa, e você vê o mundo assistindo isso que a Rede Globo coloca, e ai que lindo. Lindo é o demônio que está entrando na mente das pessoas. É uma coisa maligna, perversa, assustadora. Então o ser humano tem que pensar, olha a inversão de valores. Se quer viver junto 2 pessoas do mesmo sexo, beleza, a escolha dele. Mas pegar uma criança, um bebê, você consegue imaginar como que essa criança vai crescer? É uma criança que não sabe responder. Por que não adotam um menino de 18 anos? Não é verdade? Porque pelo menos ele sabe responder. A zoação, o bullying, as pessoas que vão buscar na porta da escola e os amigos vão questionar. Agora, um bebê, você pegar uma criança que não tem formação da existência, que é os pais que vai formar, e a criança vai ficar olhando aquilo ali. Irmão, a criança, aquilo é um estrago na sua linha de formação. E aí eu vejo pessoas de igreja evangélica assistindo e falando, eu não tinha pensado por esse lado, faz sentido. Eu falto ficar doido, que faz sentido? Eu pergunto assim, você nasceu de quem? Do meu pai, qual que é o nome do seu pai? Raimundo, não sei, e o nome da sua mãe? Maria, não sei de quem. Então você foi gerado por pessoas assim, não foi? Agora você concorda de uma criança viver no meio daquilo que não foi gerado, que não é compatível? Vocês entendem, pessoal? E isso você pega numa Rede Globo de televisão, uma porcaria, é novela, é notícia, entra tudo dentro da tua casa, e depois você liga desesperado pedindo oração de libertação. Não dá para fazer oração de libertação se tem demônio dentro da tua casa.
Não tem como. Passou da hora da gente despertar, entender que aqui a gente não está fazendo uma programação para você assistir e receber a oração e ficar em paz. E depois pôr uma música que a tua filhinha de 4 anos fica nua, rebolando até o chão. E aí depois ela engravida com 14 anos, você liga desesperado porque engravidou e não sabe quem é o pai. Mas é porque você contribuiu para isso. Você contribuiu para isso, gente. Você gasta o seu tempo vivendo dessa forma. Você gasta o seu tempo assistindo isso, ouvindo isso, comendo essas coisas. Então o que é que vai sair de você? Trevas. Quem é que vai estar do seu lado? Mundo de trevas. Então é necessário pensar sobre essas coisas, tá? Nós já vamos caminhando para o fim e eu vou deixar que o Bruno faça essa oração aqui agora. Amém. em relação à libertação. Deus te dá força, Deus te dá discernimento. Ele vai orar por alguns minutos aí e nós vamos concordar em nome de Jesus. Amém. Gostaria que vocês fechassem seus olhos agora, dentro da sua casa, abrisse seu coração agora para Cristo. Vou fazer uma oração com fé. Pai, graças eu te dou. Lhe peço agora, meu Deus amado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma que o Senhor me libertou, eu oro agora com fé e convicção agora, meu Deus amado. Entra dentro dessa casa. Essa pessoa que está me escutando agora, está precisando de libertação, Pai amado. Talvez essa pessoa se encontre num vício de remédio, depressivo. Toma remédio controlado, toma remédio, Pai amado, para dormir. Meu Deus, tem misericórdia dessa pessoa, nós não aceitamos isso. Eu oro agora te pedindo que o Senhor invade essa casa com a tua glória. Abre a mente, Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu Deus, eu oro para a pessoa agora que está dentro da casa agora, talvez viciado na droga, no cigarro, meu Deus amado. Tem misericórdia. O meu Senhor não fez, Pai amado, essa pessoa para ficar, meu Deus amado, talvez no alcoolismo, bebendo, Pai amado, dando trabalho, talvez a esposa, dando trabalho aos filhos. Tem misericórdia. Amém, eu uno a minha fé, Pai amado, com essa mãe, com esse filho que talvez está orando por pai que bebe, talvez o pai está no boteco. Vai lá, liberta em nome do Senhor Jesus Cristo. Abra a mente, Pai amado, desse jovem que está me escutando, não consegue sair do vício. O vício é pesado, o vício é satânico. Meu Deus, arranca agora do sangue, assim como o Senhor me libertou, tirou do meu sangue. Eu oro para essa pessoa agora, para que o Senhor liberta ela de todo mal. Em nome do Senhor, invade essa casa com a sua glória, meu Deus. Pessoas que têm o vício de mentira, mente para o marido, mente para a esposa, mente para os filhos. Tem misericórdia dessa pessoa, Pai amado. Nós repreendemos, meu Deus amado, esse vício da depressão que tem matado tantas pessoas. Nós não aceitamos, meu Deus amado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, cai todo mal por terra agora, dentro dessa casa, porque eu oro em nome de Jesus Cristo, e todo nome é dado sobre todo céu, sobre a terra, o nome de Jesus Cristo. Amém. E todo espírito maligno tem que obedecer o nome dele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Creia na sua libertação. Que Deus abençoe os irmãos que têm nos acompanhado aí no presídio, tá? Sustentando, dando graça. Que Deus sustenta as famílias que a gente está acompanhando aí. Amém. Família do pessoal do presídio aqui. Eu recebi uma carta de um pessoal do presídio até longe. Me foge a memória agora o nome da cidade, mas um pessoal que não é de Sete Lagoas. E eu recebi uma carta deles... que estava acompanhando a programação dentro do presídio aqui também, mas eu quero mandar um alô especial às pessoas de Sete Lagoas que a gente tem acompanhado o trabalho aqui. Mas de onde você estiver chegando agora esse sinal, você está acompanhando a programação dentro de um presídio, eu não sei em qual cidade, que o Senhor lhe dê graça e que o Senhor lhe sustente. Amém, querido? Pessoal, se você tiver dúvida e desejar uma orientação, você pode me telefonar, você pode mandar uma mensagem no 998285400. A Igreja Tempo da Salvação, ela fica situada no centro de Sete Lagoas. O nosso objetivo é fazer um trabalho assim de paz, sabe, de desenvolvimento, de discipulado, de alegria
em favor da vida das pessoas. Se você desejar conhecer e congregar no ministério, que tem esse pensamento, que respeita o horário, não é um ministério, eu vou colocar assim, desordem. Nós somos um ministério de portas abertas para receber vocês, aceitamos ideias, sugestões para trabalhar junto. Não somos o único ministério, tem muitos ministérios bons em 7 de agosto, com pastores que de fato dão o seu sangue em relação à obra também, mas se desejar nos conhecer, estaremos de prontidão para estar recebendo, tá? O telefone é o 998285400. Se desejar, você pode participar do grupo da igreja para você ficar sempre sabendo das notícias. Pastor, tá aí meu WhatsApp, me adiciona no grupo, eu te coloco no grupo da igreja para você estar nos acompanhando, tá? Nós temos reuniões segunda-feira, quinta-feira às 14 horas, sexta, domingo à noite, domingo de manhã e domingo à noite, tá? Sábado à noite, domingo de manhã e domingo à noite, para você estar vindo na programação. Amém, pessoal? Amém. Quero agradecer ao diácono Bruno Henrique pela vinda dele aqui, e nós vamos ficando por aqui. Amém. Eu oro por você dizendo assim, que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Amém. Que o Senhor faça o rosto dele resplandecer sobre ti. Amém. E lhe dê paz, tu e a tua família. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Até a próxima programação, Amém. se Deus quiser. Amém.